Olá, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim mais do que especial nesse final de ano. A gente vai discutir um pouquinho a economia, como foi o ano de 2021, quais são as perspectivas para 2022, o que você, produtor, precisa ficar atento para principalmente se planejar aí para as próximas safras. Juros, dólar, inflação, crescimento econômico, enfim, tudo isso a gente vai conversar agora e o nosso convidado é o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica econômica que vem acontecendo no Brasil. Um ano que tinha tudo para ser um ano de boas novidades, expectativas de PIB crescendo forte, daí veio a pandemia, daí veio a inflação, daí veio a falta de consenso no Congresso para aprovação das medidas. Enfim, qual é a análise que você faz desse ano? E afinal de contas, dá para dizer que é positivo ou ainda temos uma conta negativa aí em termos de economia, Padovani? Seja bem-vindo, meu caro. Oi, obrigado pelo convite. Eu acho que olhando para 2021, dá para dizer que foi um ano bom. As expectativas ao final de 2020, começo de 2021, eram muito negativas. Havia projeções de recessão no primeiro semestre, uma economia muito fraca, crescendo abaixo de 3%. Portanto, a gente teve um quadro de fato muito melhor. A economia deve crescer alguma coisa próxima a 4,5%, que supera as projeções iniciais. A gente tinha, por exemplo, no começo do ano, uma estimativa de crescimento de 4%, que era considerada muito otimista. O resultado foi bem melhor. Da mesma forma, havia prognósticos muito negativos para as contas públicas, para a dívida, e o que a gente teve foi um desempenho espetacular das contas do governo. Portanto, do ponto de vista fiscal e de crescimento, que eram as duas grandes preocupações, o ano foi muito bem. O que não estava no radar de todo mundo foi realmente a segunda onda da pandemia, promoveu aí um impacto moderado sobre a atividade econômica, mas um impacto muito mais sério no ambiente político portanto, no ambiente aí de reformas, gastos públicos, muitas incertezas. No final, acabou não tendo nenhuma grande ruptura, mas o ano foi marcado por muita instabilidade, muito medo de que poderia vir de Brasília. E outro evento não esperado, não antecipado, foi uma inflação de 2 dígitos. Isso não estava no radar de ninguém. A inflação está alta no mundo todo. A inflação na Inglaterra, por exemplo, está rodando 5%, nos Estados Unidos 7%, e aqui no Brasil a inflação bateu 11%. Portanto, isso realmente não estava no radar, e é isso que azedou um pouco o clima para 2022, porque com inflação alta você corrói renda, exige do Banco Central juros mais elevados, contrai crédito, e, portanto, a despeito de um ano relativamente bom em relação ao que se esperava, as perspectivas para 2022 pioraram um pouco. Muito bem, então vamos trabalhar em cima desses números que você trouxe aí pra gente. 4,5% de crescimento do PIB. Você já pontuou que é excelente diante da projeção que a gente tinha lá no início do ano. Mas podia ser melhor, Padovani? O que faltou, na sua opinião? Faltou articulação política? Faltou decisões mais rápidas no Congresso? Enfim, aonde que nós erramos? Olha, a gente teve muitos choques, né? Eu destacaria como choque que produziu um estrago grande a questão climática. Você teve seca, depois geada, isso aumentou o preço dos alimentos, aumentou o preço de cana-de-açúcar, portanto, reforçou a pressão em combustíveis. A falta de chuvas tornou a energia elétrica muito cara. E essa combinação de quebra de safra com aumento da inflação fez com que a economia tivesse um desempenho pior que o esperado. Vale a pena lembrar isso, quer dizer, no começo do ano havia os cenários que projetavam um PIB de 4% eram considerados muito otimistas. Agora, a despeito de todos os choques, a economia deve crescer 4,5%. Então, não dá para dizer que o ano foi ruim, eu acho que o ano foi melhor que o esperado, ainda que a gente tenha sofrido sérios problemas climáticos. Focando basicamente o PIB, expectativa para o ano que vem. As revisões estão sendo feitas. Dá para esperar surpresas para o ano que vem também em relação ao PIB, Padovani? O PIB passou a ser uma grande dúvida para o próximo ano. Tem uma coisa que ajuda o crescimento aqui no Brasil, é o fato do mundo estar indo muito bem, o mundo está crescendo, o comportamento esperado para os Estados Unidos e Europa é acima da tendência histórica em termos de crescimento.
Espera-se também que o governo chinês continue dando estímulos e sustentando o crescimento na região. Portanto, visto de hoje, os preços de matérias-primas e commodities devem se manter em níveis favoráveis, o que é importante para a gente, porque somos grandes exportadores. Então, o mundo vai ajudar o Brasil. Do lado negativo, tem o fato da taxa de juros estar muito alta, e o Banco Central sinalizou que vai continuar subindo essa taxa, portanto, o custo do crédito vai aumentar, isso atrapalha consumo, e, portanto, atrapalha crescimento. A dúvida entre os economistas é saber como medir isso, quer dizer, o que vai importar mais, crescimento global ou aperto monetário, ou alta da taxa de juros. Seja como for, eu acho que as projeções estão oscilando um crescimento próximo a zero. Então, além das questões que a gente tem em relação a 2022, como alta de juros nos Estados Unidos, eleições no Brasil, tem essa dúvida agora em saber se teremos uma recessão ou um pequeno crescimento. O fato é que certamente o crescimento ano que vem vai ser pequeno. Variante Ômicron já está precificada quando a gente olha essa questão mundial, né, essa possibilidade do mundo ajudar o Brasil? Eu acho que, assim, esse é um tema que ninguém conhece bem, mas visto de hoje também é um tema que está sendo já considerado, né? A gente está tendo dados um pouco mais fracos de atividades na Europa por conta dos novos fechamentos. Isso derruba um pouco o crescimento esperado para o ano que vem, mas, de novo, mesmo com esse impacto, as projeções continuam apontando taxas de crescimento na Europa e nos Estados Unidos muito acima da média histórica. Então, eu acho que o Omicron tem que ser acompanhado com cautela, obviamente, ninguém conhece muito bem a dinâmica da doença, mas certamente o mundo ainda continua puxando o Brasil. Muito bem. Inflação. A gente recentemente, né, viu aí uma tendência de redução, uma desaceleração da inflação. Já dá para comemorar isso, Padovani? Já dá para tomar como certo ou ainda é cedo? Eu acho que dá para tomar como certo que a inflação vai cair. A discussão também entre os economistas é saber para onde que ela vai cair. A inflação está rodando em 11%, deve cair para 6%, 5%, 4%. A discussão é qual que é esse nível da inflação no ano que vem, que é um nível ainda alto, mas muito mais baixo que a gente teve nesse ano. Então, a expectativa é que realmente com a estabilização de preços de commodities, com a volta das chuvas, e com uma economia um pouco mais fraca, os preços têm um comportamento muito mais favorável. Eu acho que essa talvez seja uma das poucas boas notícias de 2022, é o fato da inflação voltar para patamares mais razoáveis. Você acha que volta para a meta ou não dá tempo para isso? Não, para a meta, eu acho que fica muito caro, né? Você vai ter que gerar desemprego muito alto para alcançar a meta, eu acho que não faz muito sentido. Agora, o debate está sendo se a gente consegue voltar para baixo do teto do sistema de metas, né? Hoje o centro da meta é 3,5 e se tolera um ponto e meio acima disso, portanto 5% é o teto. O debate é saber se a gente consegue ter uma inflação no ano que vem abaixo de 5. Eu acho que consegue, porque a economia está mais fraca, preços de commodities estão mais estáveis, mais bem comportados. Provavelmente a gente pode ter uma situação climática melhor em 2022 do que foi nesse ano. Então, eu acho que tudo sugere que a gente tenha uma inflação aí mais próxima a 4,5 no ano que vem. Você pode sempre argumentar que 4,5 é um nível alto, mas em relação ao que foi esse ano, é uma senhora desinflação. E a inflação importada, que peso que ela tem na nossa inflação? É um peso grande. Certamente a inflação no mundo está alta porque preços de matérias-primas subiram demais. A gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda em vários setores, tem gargalos logísticos. Isso explica a inflação no mundo. De novo, a inflação norte-americana está rodando próximo a 7%, a inflação consumidor. Na Inglaterra está rodando próximo a 5%, são economias estáveis, portanto é um problema inflacionário global. No caso brasileiro, a gente está com uma inflação ainda maior por conta do efeito, primeiro, da taxa de câmbio, que reflete as incertezas locais, então não só o preço de matéria-prima dos mercados internacionais sobe, mas o dólar subindo torna os custos ainda mais elevados no Brasil. E o segundo fator local tem a ver com a questão climática. A seca e a geada aumentaram preços de alimentos, de combustível e de energia elétrica. Não foi pouca coisa. Então, é um fenômeno global, certamente, mas teve eventos locais que potencializaram a alta dos preços. Muito bem.
Vamos falar um pouquinho agora dos juros. Você já trouxe para a gente essa preocupação para o ano que vem, principalmente porque um aumento dos juros vai aumentar o custo do crédito e isso tende a reduzir aí demandas. Você acredita que juros ainda é o melhor remédio para a inflação? Realmente essa tendência vai se confirmar? Ou esse recuo da inflação pode gerar uma menor pressão positiva sobre os juros aí, Padovani? Tradicionalmente, há dois modos de se controlar a inflação: gasto público e taxa de juros. É muito mais saudável se a gente tivesse um ambiente de menos gastos, porque isso pressiona menos a economia, uma economia que cresce menos tem mais dificuldade de repassar custos. Então, essa é a lógica. Então, se nós tivéssemos no Brasil menores gastos públicos, menores estímulos fiscais, certamente isso ajudaria para controlar a inflação. O problema é que não temos. A gente tem um ano eleitoral, tem um governo sinalizando que gostaria de aumentar gastos e não reduzir. Não há nenhum debate no Congresso para novas reformas na despesa obrigatória. Portanto, a gente não vai poder contar com esse instrumento que seria muito mais saudável. Bom, se a gente não consegue controlar o ritmo de crescimento através do gasto público, só sobra o instrumento da taxa de juros. E é por isso que o Banco Central tem subido muito mais do que se imaginava. Passou a ser o único instrumento de controle da inflação. Agora, é melhor o Banco Central subir juros, reduzir o crescimento e controlar a inflação, porque o processo inflacionário ele prejudica justamente as famílias mais pobres. Então, reduzir a inflação é uma coisa fundamental para preservar salários. Mesmo que você tenha aqui no curto prazo pagar um preço de desemprego um pouco mais elevado. Mas o fato é que o país não pode conviver muito tempo com uma inflação de 2 dígitos. A gente não tem nenhum caso de sucesso, nós mesmos, na nossa história, mostra isso, que inflação elevada aumenta a pobreza. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é combater isso de maneira muito clara. Vamos pagar um preço no curto prazo, em termos de emprego, mas certamente é o que nos resta fazer para ter uma economia, uma sociedade um pouco mais justa. Portanto, cabe ao Banco Central, já que ele não vai ter a contribuição dos gastos públicos, fazer todo esse serviço, e isso se faz com aumento de juros, encarecimento do crédito, menor consumo e, portanto, maior dificuldade das empresas repassarem custos ao consumidor. Na sua opinião, a PEC dos precatórios, ela estimula o mercado a entender que trata-se de um aumento dos gastos públicos ou ela traz uma mensagem de que vai ter mais dinheiro circulando e, portanto, podemos ter um desempenho melhor da economia? Que o mercado, como é que o mercado analisa a PEC dos precatórios, Padovani? Analisa como uma vontade política de se aumentar gastos, Né? basicamente pelo ano eleitoral. Então, a leitura do mercado é de que o governo, preocupado com eleições, são eleições competitivas, gostaria de aumentar gasto, estimular a economia, fazer programas sociais, conquistar apoio em certas regiões do país para se tornar eleitoralmente mais competitivo. Isso não tem nenhuma lógica econômica, tem uma lógica política. Qual que é a consequência disso? É que você está estimulando a economia quando você deveria desacelerar essa economia para que a inflação seja mais baixa. Como o governo não tem feito isso, cabe ao Banco Central fazer. Então, a gente gera o aumento de gastos, ele gera um equilíbrio ruim, que é mais taxa de juros e menos crescimento econômico. Portanto, eu acho que é um erro até de cálculo político, porque se imagina que expansão fiscal nesse momento pode garantir eleição, e, na verdade, o que a gente vai ter é um desempenho econômico pior e uma eleição muito mais competitiva. Pois é, isso é importante de se destacar, né? O que de repente parece uma saída pode ser um tiro no pé aí, né, Padovani? Esse cálculo político é complicado, porque a gente deve ter uma economia muito fraca em meados do ano que vem. Toda essa alta de juros que a gente está vendo nesse momento vai chegar na economia, mas chega de maneira defasada e se estima que chegue mais ou menos em meados do ano. Então, no momento da eleição, você vai ter uma economia bastante fraca, o que obviamente aumenta a tensão social, descontentamento, desconforto, e isso acaba interferindo no ambiente político. Portanto, esse cálculo de se aumentar gasto público como uma saída política é um cálculo que carrega uma certa miopia. E mesmo que esse recurso seja distribuído para a população, o poder de compra dela está sendo aí pressionado pela inflação, né?
No primeiro momento ajuda, né? Você está aumentando os benefícios sociais, muita gente que não receberia vai receber, no curto prazo isso é positivo. Agora, o resultado dessa história é mais inflação, portanto, quem está recebendo o benefício vai ter um poder de compra menor. No final do dia, talvez o cálculo seja tão vantajoso assim. No curto prazo ajuda, mas a médio prazo, dados seus impactos sobre a economia, acaba atrapalhando. Muito bem. Agora eu queria conversar contigo sobre os juros. Hoje a gente fala de uma taxa, uma Selic de 9,25, se eu não me engano. Qual o potencial que que esses juros pode chegar, que essa taxa Selic pode chegar, e como é que isso influencia principalmente para o nosso setor, o agropecuário, que a gente está tratando agora, Padovani? Olha, a sinalização do Banco Central é de que a taxa básica de juros possa alcançar o patamar de pelo menos 11,75. Ele já indicou que na reunião de fevereiro ele vai subir a taxa em mais 1,5 ponto, e é bastante provável, também pela comunicação da autoridade monetária, que essa taxa suba mais 1 ponto percentual na reunião de março. Uma taxa de 11,75 ou um pouco mais, 12%, obviamente encarece crédito e reduz o consumo. Então, do ponto de vista do agronegócio, a gente vai ter uma demanda menor aqui dentro, no mercado consumidor doméstico. A sorte nossa é que o mundo vai muito bem. Então, a demanda global por matérias-primas pode compensar essa fragilidade no consumo doméstico. Então, a gente, a despeito da alta de taxa de juros, a gente continua vendo um bom desempenho para o setor do agronegócio, principalmente para o setor exportador, porque aí temos uma combinação muito rara de se ver, que é preços internacionais favoráveis, dólar alto, e produções esperadas recordes. O desafio para quem está de olho no mercado consumidor doméstico, no entanto, é um pouco maior, né? Porque você tem menor demanda e custos pressionados. A gente tem visto problemas aí com fertilizantes, enfim, tem uma série de apreensões. Então, para aquele produtor que está de olho no mercado consumidor doméstico, é preciso muita cautela, né? Os custos vão continuar elevados, vai ser preciso defender as margens do negócio, vai ser difícil repassar esses custos, portanto, é uma situação muito mais apertada. Para o grande exportador, ligado ao ciclo global, a coisa parece muito boa. Para o produtor que está de olho aqui nas condições locais, o desafio vai ser certamente maior. Muito bem. Meu caro, então você falou do dólar, comportamento do dólar. Em algum momento desse ano, a gente viu aí uma certa comemoração, uma certa euforia, imaginando um dólar abaixo dos R$ 5. Chegou até a acontecer, foi muito rápido e a gente está encerrando o ano já com o dólar orbitando ali na casa dos 5,60, 5,70. O que que fez essa mudança? O que que provocou essa mudança de expectativa? E o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de dólar? Bom, há dois fatores importantes para serem mencionados. O primeiro deles é que a moeda brasileira está operando descolada dos seus fundamentos, descolada do desempenho de outros mercados emergentes há um bom tempo. Desde o início da pandemia, a moeda está muito mais desvalorizada do que seria esperado. O cálculo dos economistas é que uma taxa justa do dólar nesse momento seria alguma coisa entre 4,5 e 5. Mas o que a gente vê ao longo dos últimos 2 anos é um movimento entre 5 e 5,80, oscilando ao redor do ponto médio de 5,40. Portanto, é uma taxa de câmbio muito desvalorizada. O dólar está muito mais alto do que os fundamentos sugerem. Por que isso? Há várias explicações, ninguém entende muito bem esse descolamento, mas uma delas, obviamente, é o nível maior de ruídos políticos e, principalmente, toda essa confusão em termos de pandemia no Brasil. Vale a pena lembrar que o Brasil está descolado em relação aos seus pares, portanto, é um fenômeno local que está explicando esse desempenho da moeda. Talvez o candidato mais natural seja os problemas de gestão que a gente teve durante a pandemia, talvez seja um candidato para explicar esse desempenho da moeda com seus impactos no ambiente político. Olhando para frente, a gente tem fatores que vão pressionar a moeda e outros que ajudam. Quem vai pressionar a moeda é o fato dos juros nos Estados Unidos subirem. Toda vez que isso acontece, você tem dólar forte no mundo, portanto, o dólar vai subir no mundo todo, também no Brasil. O segundo fator é que você não sabe quem que é o próximo presidente da República. Você tem uma dúvida em relação à agenda do próximo governo. Essas incertezas num ambiente global
de dólar mais pressionado acabam afugentando os investidores. Portanto, se espera menos ingressos de capitais porque o risco aqui dentro sobe. Como a gente já falou também, há um problema em relação às incertezas de crescimento. Se o Brasil cresce pouco, sinaliza baixa capacidade de crescer, isso historicamente atrai poucos fluxos, tem menos crescimento e mais juros. A dívida pública no Brasil é muito elevada, o que também assusta o investidor externo. Então, você tem uma série de combinações que atuam no sentido de dólar alto aqui dentro. A primeira delas, dólar forte no mundo. Segundo, dúvidas em relação ao processo eleitoral. Terceiro, dúvidas em relação ao crescimento. E, por último, dúvidas fiscais. O que ajuda a moeda brasileira é o fato dos juros estarem subindo e isso atrair um pouco de fluxo. Agora, certamente, mesmo que você tenha juros mais elevados, isso não compensa os riscos mais altos que a gente tem na economia brasileira. E, portanto, ainda que a gente tenha uma moeda descolada de fundamentos, esse ambiente de risco elevado vai fazer com que o dólar suba ainda mais. Eu acho que um patamar que a gente pode ter como referência para o final do ano que vem é alguma coisa próxima a 5,70, 5,80, um patamar um pouco mais elevado. Não vejo nenhuma grande explosão da moeda, de novo, porque temos os juros mais elevados e ajuda a atenuar um pouco os impactos desse ambiente arriscado. Mas certamente o movimento ainda de alta de dólar. Agora, diante desse cenário, né, de dólar ainda alto, o que o produtor rural principalmente tem que imaginar? Seja ele o produtor do mercado interno, que você já fez esse alerta, ou o produtor exportador, Padovani. São duas realidades diferentes, duas estratégias diferentes? Eu diria que são dois mundos diferentes, né? Porque a gente tem uma combinação muito rara, que é preços internacionais favoráveis, dólar alto e produção recorde. Isso favorece o exportador. Esse é um segmento que não teve, não tem e não terá crise econômica. A preocupação é com o produtor que olha para o mercado consumidor doméstico, porque esse tem pressão de custos, dificuldade de repassar para o seu cliente esses custos e uma demanda menor. Então, eu acho que o desafio está muito mais no mercado local do que no mercado internacional. O desempenho da balança comercial pode substituir a entrada de dólar, esse ingresso de dólar que você disse que vai ser mais complicado em função do risco? Historicamente, a gente tem visto que os fluxos financeiros são muito mais importantes, o volume é muito maior. A balança comercial vai ter um bom desempenho no ano que vem, o Brasil vai continuar exportando muito bem, só que só o fluxo comercial não adianta. Não adianta porque, com um ambiente de mais alto risco, mesmo o exportador, ele pode deixar esse dinheiro fora do país, por exemplo. Então, nada garante que os fluxos de comércio impliquem melhoria nos fluxos financeiros. E os fluxos financeiros são basicamente influenciados pela questão do risco global e o risco local. Como a gente está falando aqui que os dois riscos no mundo e no Brasil vão ser mais elevados, então os fluxos financeiros vão ser penalizados e não, historicamente, não conseguem ser compensados apenas pelos dados de balanço comercial. E muito provavelmente a gente vai ver um aumento do juros especulativo em detrimento dos juros para investimento, né? Atraindo Então, os investimento. juros, os juros estão em alta, e quando os juros estão em alta, ele afeta todo tipo de despesa, despesa de consumo, despesa de investimento. Além da questão do custo do investimento, você tem um ambiente, como a gente tem falado, de mais incerteza, também inibe o empresário. Portanto, a combinação de risco elevado com juros altos, obviamente, é uma combinação muito danosa para o crescimento econômico. Então, afeta não só consumo, mas afeta investimento. Muito bem. Bom, só para a gente encerrar, Padovani, de uma forma geral, você já fez a análise desse ano e eu queria que você finalizasse com as suas expectativas para 2022, de um modo geral. O ano de 2022 ele vai ser marcado por muita instabilidade financeira. A gente tem alta de juros nos Estados Unidos. Tradicionalmente, esses ambientes não favorecem os mercados emergentes, os fluxos de capitais mudam, fortalece o dólar, portanto, a gente deve ter uma situação de dólar alto. Mas, além do juro dos Estados Unidos, que é o efeito dominante, a cara de 2022, tem um fenômeno local muito importante, que é uma eleição presidencial competitiva, certamente acompanhada por discursos muito agressivos, haverá muita dúvida em relação a força política do próximo presidente, tudo isso alimenta as incertezas. Mas não bastasse a alta de juros, as eleições, a gente tem dúvidas adicionais. A primeira delas é, como conversamos aqui, é a capacidade do país crescer, será que temos recessão ou não? Isso afeta
atratividade do país, afeta variáveis como bolsa, dólar, juros. A segunda discussão adicional é dívida pública. Com esse comportamento de menos crescimento com mais juros, o governo que é muito endividado vai ter mais dificuldades de estabilizar sua dívida. Esse quadro, essa combinação de eventos, dólar no mundo, eleição no Brasil, baixo crescimento, dúvidas em relação às contas públicas, tudo isso vai trazer muita instabilidade em variáveis financeiras, como bolsa, juros e câmbio. Eu não vejo nenhuma ruptura, nenhum colapso na economia, na política, não é nada disso, mas é uma travessia financeiramente difícil. A recomendação que a gente tem feito é para que as empresas privilegiem o caixa, evitem que dívidas vençam o ano que vem, quem está administrando seus investimentos seja muito cauteloso, o ambiente vai ser de volatilidade, de instabilidade, com prêmios de risco muito elevados. Portanto, toda cautela é pouco nessa travessia de 2022. Boa. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Show de informação, argumentos muito importantes aí que podem ajudar o produtor a se planejar para 2022. Volte sempre, Padovani, é sempre bom te ouvir. Obrigado pelo convite. Grande ano, até 2022 com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Se Deus quiser. Bom ano para Valeu. todos nós aí. Tchau, tchau. Tá aí, Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, analisando e trazendo pontos importantes de análise para a economia brasileira. O que aconteceu em 2021, mas principalmente o que vai acontecer em 2022. E duas palavrinhas chamaram a atenção: instabilidade e volatilidade. Prestem atenção nessa situação, porque isso vai definir, obviamente, a sua postura na hora de comercializar seu produto, na hora de comprar seu insumo, na hora de entender se é hora de tomar o crédito ou não. Enfim, tudo isso precisa ficar muito claro para você. A gente agradece a sua companhia, a sua participação e daqui a pouco tem mais informações, tem outras entrevistas especiais para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.